Oi pessoal, como vão? Eu espero que estejam bem e escrevendo bastante. Aqui é a Michelle e hoje nós vamos ter mais um episódio da nossa polêmica preferida, que são os casos de plágio, né pessoal? E dessa vez a gente vai ser bem específica ao tratar de supostos casos de plágio envolvendo a Netflix. Porque como a gente já citou no episódio anterior, né, infelizmente várias acusações envolvendo diferentes séries e filmes da plataforma meio que pululam ali o tempo inteiro. Então assim, pra gente não fazer um podcast de 5 horas esmiuçando cada caso, eu e a Diana escolhemos apenas 2 cada uma pra falar um pouco pra vocês. Eu digo um pouco porque a maioria das acusações feitas ou ainda estão no campo da especulação ou meio que acabaram de ser enviadas pra justiça, então a gente ainda não tem como detalhar muito, né, ainda tá se vendo aí o que é que vai acontecer. E também a gente não tem como dar um veredito, né? Já que nada foi confirmado ainda, não tem nenhuma sentença, se é de fato, se não é, então ainda se está verificando isso. Então tudo que a gente vai falar aqui vai ser suposto caso, tá? Até pra gente não se complicar, o nosso departamento jurídico mandou a gente tomar cuidado com isso. Antes da gente prosseguir, tá? Não esquece de já deixar o seu like, né? Porque você esquece, você vai esquecer. Se você não gostar do vídeo, é só mudar pro dislike depois, não tem problema nenhum. A gente nunca esquece, né, de falar daquilo que a gente não gosta, infelizmente, mas a gente costuma esquecer o tempo inteiro de falar daquilo que a gente curtiu. Então, dá essa força aí pra gente agora, já no início do vídeo, né? Pra gente se animar a continuar criando conteúdo pra vocês. E vamos ao episódio, né? Só lembrando que pesquisamos em vários sites, né? Pra nossas referências. Mas principalmente no Super Interessante, Adoro Cinema, Observatório do Cinema e no Na Telinha também. Então vamos lá. Que Stranger Things é uma das séries de maior sucesso atualmente, né? Não só da Netflix, mas acho que em geral. Acho que todo mundo sabe, até quem não assiste a série. Mas o que pouca gente sabe ainda é que não há só uma acusação de plágio contra ela, mas sim 2. Escavando melhor, descobrir que além daquela que eu citei na parte 2 dos nossos casos de plágio famosos, ainda tem outra. Os criadores da série, que são os irmãos Matt e Ross Duffer, eles foram acusados de plágio pela produtora americana Irish Cover Entertainment, que abriu o processo alegando que a obra é um plágio do script de uma série que nem sequer saiu do papel, chamada Totem, que foi escrita aí pelo roteirista Jeffrey Kennedy. E ela foi inspirada em história real, né, que é a morte do seu amigo Clint Ostheimer, que sofreu de epilepsia. E segundo uma citação direta de Kennedy, que cresceu com Ostheimer na zona rural do estado de Indiana, eles, abre aspas, lidaram com uma ameaça constante do demônio pessoal de Ostheimer, a epilepsia, que criava chuvas de raio no seu cérebro. Essas convulsões o mandariam para um plano sobrenatural alternativo onde o demônio residia, fecha aspas. Parece familiar, né? Basicamente é o mesmo que acontece com o Will. Eles aparecem logo no início da primeira temporada e vai para lá no mundo invertido. E sem contar que Hawkins, né, a cidade fictícia onde se passa a série, ela também fica lá no interior de Indiana, né? Então, eita, complicou um pouco aí. Mas as semelhanças, elas não param por aí, até porque não teria graça se fosse assim, né? Em Totem nós também temos, ou teríamos, já que a série nunca foi gravada de fato, uma garotinha com poderes sobrenaturais chamadas Kimi Mela, gente, nome difícil, socorro. E ela combateria, né, espíritos sombrios, né, ajudando seus amigos a encontrar um portal para um plano sobrenatural. E a Kimi, como foi apelidada, seria uma história extremamente parecida com a de Eleven, né, que combate aí várias ameaças para ajudar os seus amigos a sobreviverem. E segundo o que foi apurado, as 2 séries estariam conectadas por Aaron Sims, que teria trabalhado com Kennedy durante o desenvolvimento de Totem e depois ele foi contratado para criar as artes conceituais das 2 primeiras temporadas de Stranger Things. E acredita-se que ele possa ter levado a história de um lado para o outro, né, influenciado aí o desenvolvimento de Stranger Things de certa forma. Obviamente que a Netflix negou as acusações, né, como sempre, e disse, entre outras coisas, a clássica resposta a que nós já estamos habituados a essa altura. Abre aspas de novo. O Sr. Kennedy tem explorado essas teorias conspiratórias há anos, embora a Netflix tenha explicado repetidamente a ele que os irmãos Duffer nunca ouviram falar dele ou de seu roteiro não publicado até surgirem as ameaças de processo, fecha aspas. E só lembrando, né, que uma das primeiras acusações contra a série aconteceu em 2018, quando um homem chamado Charles Kessler alegou que a ideia da série era dele e que o seu curta-metragem de 2012, né, intitulado Montauk, teria servido de inspiração para a obra, né, inspiração ali, de certa forma. Kessler disse que havia apresentado a ideia em 2014 aos irmãos Duffer em uma festa lá no Festival de Cinema de Tribeca, mas que ele nunca recebeu os créditos, né, ali da sua obra. Só que depois o Kessler reconheceu que a acusação de plágio era infundada e acabou desistindo do processo dias antes de entrar para julgamento. Já sobre esse caso de Kennedy, a gente ainda não tem nenhum update, mas parece que ainda está tramitando judicialmente, então a gente vai ficar de olho aí para vocês.
E outra obra bem popular da Netflix acusada de plágio foi o filme Fuja, que foi comparado principalmente na internet com a série The Act. O filme ele foi lançado originalmente em dezembro de 2020, né, e logo se tornou aí um dos mais assistidos da história da plataforma. E segundo a sinopse oficial, a história trata de uma adolescente educada em casa que começa a desconfiar que a mãe está escondendo um segredo muito ruim. Alegadamente, a obra trata da síndrome de Munchausen por procuração, né, que é também chamada de transtorno fictício imposto a outrem. E a série também se inspiraria em vários casos reais ou fictícios segundo os produtores. E essa síndrome, ela é uma desordem mental que foi descrita em 1977 pelo pediatra Roy Meadow como uma forma de abuso infantil na qual cuidadores, que quase sempre são as mães, provocam de forma intencional ou informam falsamente a ocorrência de alguma doença em crianças como forma de chamar a atenção para si. E com isso em mente, a internet dá várias semelhanças entre o filme e a série The Act, que não foi citada como referência direta, atenção para isso, né? Porque, embora isso não tenha acontecido, né, muita gente começou aí a perceber uma certa influência da série no filme, e conta uma história bastante parecida, só que baseada em fatos reais. The Act, para quem não sabe, é uma série da Hulu que aborda a história real de Didi e Gypsy Rose Blanchard. Didi Blanchard foi considerada por muitos como uma mãe altruísta, caridosa, disposta a sacrificar tudo pelo bem-estar de sua filha doente, mas ela acabou morta em uma ação orquestrada pela própria Gypsy Rose. Acontece que Gypsy era essencialmente torturada pela mãe, forçada a se submeter a inúmeros tratamentos invasivos baseados apenas na palavra dela, né, além de muitas cirurgias desnecessárias e outros abusos aí à sua integridade física. E é um dos casos de true crime mais famosos, tem vários vídeos em canais especializados do tema sobre isso, sobre o acontecido, e eu sei porque eu sou uma fã e já conheci esse caso há um bom tempo. Então quem se interessar em conhecer mais os detalhes aí, ficar realmente mais por dentro do caso, pode procurar sobre. Tem inclusive um documentário na HBO chamado Mamãe Morta e Querida, que fala justamente sobre isso. Mas enfim, né, redes sociais vocês sabem como é que são, e os fãs não demoraram a acusar Fuja de plágio. E alguns falam que foi uma inspiração, no caso, né, uma inspiração não creditada, mas muita gente disse que justamente por não ser creditado, seria um plágio descarado mesmo, né, aí depende de você do que é que você vai acreditar. Eu ainda não assisti nenhuma das duas, nem o filme nem a série, só conheço o caso real que me inspirou, então realmente não tem como falar pra vocês se é ou não. Por via das dúvidas, né, vou deixar aqui mais uma vez o meu alerta pra você. E se você for se inspirar em alguém, por favor, liste nas referências, certo? Porque depois isso vira contra você, mesmo que não seja um plágio. Muita gente vai dizer que é, ok? Então cuidado. E por hoje é só, agora fiquei com a Diana e os dois casos que ela vai desenvolver. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos, até mais e tchau! Olá pessoal, obrigada Michelle. Os meus dois exemplos de supostos plágios da Netflix são diferentes entre si. Um deles é bastante recente, o outro foi algo bem conhecido, mas que ainda se mantém e teve e tem uma fama muito grande. Vou começar pelo primeiro, que é novo e que vi enquanto me atualizava no Facebook. No grupo de escritores, eu reparei no dia 21 de janeiro, e eu estou a dizer a data só para perceberem que este primeiro exemplo surgiu bem recentemente. Um escritor a anunciar tristemente ter sido plagiado pela Netflix. No dia 27 de outubro de 2022, a Netflix estreou um novo filme brasileiro chamado de Depois do Universo, com os protagonistas Henrique Zaga e Júlia B. Este filme está a ser visto como um plágio do livro lançado em 2018 por J.O. Brooke, chamado Juilliard, A Arte do Amor. No filme temos uma jovem pianista que aguarda um transplante de rim, que cria uma conexão com o seu médico. No livro temos a mesma pianista, mas em vez do médico temos um bailarino. No começo de dezembro o autor iniciou um processo jurídico contra a produtora, ou seja, é muito recente, estamos em janeiro, certo? O livro foi lançado há 5 anos, e o autor pretende defender que não deseja fazer promoção de sua obra, defende que não, esta situação não é para promover a sua obra, até porque já foi lançada há 5 anos. O escritor não está a deixar o link para ninguém comprar o livro, é contra a PDF, mas por ser um caso grave está a disponibilizar. Então fica aqui o primeiro suposto plágio da Netflix que vos deixo, esta situação que é mais uma para o molho de supostos plágios da Netflix. Quanto ao segundo, este já é mais antigo, de 2021, para quem é mais antigo em comparação com o primeiro, não é há muito tempo, que é de uma série super conhecida, falo do Round 6, pois é, Round 6, a grande série que foi
foi um boom em 2021. Round 6, para quem não sabe, eu acho que poucos podem não saber, é uma série de survival horror da Netflix, lançado a 17 de setembro de 2021. Aqui temos um grupo de pessoas que passam por dificuldades financeiras, que aceitam um estranho convite para um jogo de sobrevivência. No fim, um prémio bilionário aguarda-os, mas as apostas são mortais. Esta série dizem ter sido um plágio do filme japonês As the Gods Will, de 2014. Neste filme também temos pessoas submetidas a versões de brincadeiras infantis que foram transformadas em jogos mortais. Não falo em Só, que é a tradução brasileira da série em filmes, mas sim mesmo em jogos mortais, e no qual o maior prémio é a sobrevivência e não tanto o dinheiro. Na época tivemos um espectador que reuniu algumas comparações entre as cenas do filme e as cenas da série, e em sua defesa, na época, o diretor da série, Wang Dong-hyuk, espero estar a pronunciar bem o nome, se não peço desculpa, afirmou que era verdade que o primeiro jogo que viram na série era similar, mas depois desse não havia semelhanças. Ele tinha trabalhado em Round 6 em 2008 e em 2009, e naquela época esse jogo já estava escrito. Aliás, até referiu que, tendo em conta que As the Gods Will foi criado na década de 2010, isso significava que ele teria feito primeiro. Bem, se é verdade ou não sobre estas datas, ninguém sabe. Porém, sabemos na época que o diretor ficou feliz por finalmente alguma produtora pegar no trabalho que foi feito. A Netflix pegou no trabalho e transformou num êxito. Resta saber se realmente a série foi iniciada em 2008. Bem, enfim, depois destas supostas comparações e supostos plágios que a Netflix se fez, terminamos por aqui o Plantão da Treta de hoje, até porque os meus dois exemplos não sabemos exatamente se foram realmente plágio ou não, porque não foram ainda confirmados. Um encontra-se em tribunal e o outro nem se vê, eu acho que o outro desapareceu. Bem, terminamos por aqui o Plantão da Treta de hoje. Esperemos que tenham gostado. Deixem as vossas sugestões nas nossas redes sociais e por comentários aqui no YouTube. Aproveitem para deixar um like e seguir-nos. Lembrando que temos ainda um grupo no Facebook onde falamos sobre literatura e cinema. O Plantão da Treta regressa na última sexta do próximo mês com mais um tema que nos irá cancelar novamente. Aliás, depois desta, eu penso que o meu sonho de ter um roteiro aprovado pela produtora cai por água. Ou melhor, cai por terra. Portanto, eu despeço-me com a ideia de que o meu sonho vai se desmoronar. Portanto, é isto. Eu vou acabar este episódio, sentar-me no cantinho do meu quarto e ficar por lá a chorar e a meditar. Depois desta, eu acho que já acabou. Adeus, sonho. Bem, mas enfim, para ter conteúdo nós temos que fazer alguns sacrifícios, e este foi um deles, pelo menos para mim. Bem, despedimos-nos por hora e até ao próximo episódio do Plantão da Treta.